Eu me considero uma pessoa bem eclética em relação aos meus gostos. Tipo, eu não sou o cara clubista que vai escolher um nicho para gostar e se fechar para todos os outros, que é um comportamento que eu vejo muito na internet. E, sinceramente, eu acho meio paia. Porque aí as pessoas acabam tendo um conceito muito limitado do que é bom ou ruim, do que elas gostam e do que elas não gostam. E com isso em mente, eu sempre tentei ter a mente aberta para experimentar todos os tipos de mídia e daí eu formo a minha opinião sobre ela. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou um cara dos games, mas eu também sou um cara dos filmes, eu também sou um cara das séries, e eu também sou um cara dos livros. Eu vivo trocando as mídias que eu vou consumindo, só que tem um tipo de mídia que eu atualmente ando fazendo esforço pra engolir. Se tem uma mídia que me deixa dividido entre a razão e a loucura, essa mídia é os animes. Olha, não é que eu odeie anime, tá? Tipo, na real, eu já gostei muito. Muito mesmo. E ainda tem animes que eu amo muito, que eu coloco no altar das obras-primas que eu já assisti. Então eu não falo isso como alguém que nunca teve contato com animes antes ou que é novo nessa parada. Não, pelo contrário, eu já vi muito anime. Mas com o tempo, quanto mais eu mergulhava nesse universo, mais eu percebia o tanto de coisa que me irritava. Quanto mais animes eu assisto, quanto mais tempo eu passo nesse nicho, mais eu perco a paciência com certas coisas que, com a mente que eu tenho hoje, eu simplesmente não consigo mais tolerar. E não me entendam mal, eu não falo no sentido de ser o fodão e ditar o que todo mundo deve assistir. Óbvio que não. Todo mundo assiste o que quiser. Mas talvez isso seja uma questão de fases da vida. A percepção que você tem das coisas com a idade que você tem. Talvez daqui 10 anos eu volte a curtir animes de novo, quem sabe? Mas há 10 anos atrás era bem diferente. Quando eu era criança / pré-adolescente, a minha visão sobre isso era muito burra. Porque, claro, sendo um moleque fruto dos anos 2000, o que eu tava acostumado a assistir na TV aberta eram desenhos com cara mais infantilizadas. Tipo Bob Esponja, Ben 10, talvez Meninas Superpoderosas fosse a coisa mais violenta que se passava naquela época. E claro, eu adorava, eu achava foda. Mas aí que entra a grande ironia da vida. Quando você é criança e você vê esses desenhos, você acha que eles são infantis demais pra você. O fato deles todos serem coloridos e leves faziam você achar que aquilo era bobo demais. E você já se sente grandinho, você já é maduro o suficiente, você quer ver algo mais adulto. E aí, você tem o seu primeiro contato com os animes, que também são desenhos, mas eles eram tão adultos, não é mesmo? Era tão diferente você ver um desenho com um traço menos cartunesco e mais próximo do realista. Era tão diferente você ver pela primeira vez sangue, violência e sexualidade sendo abordadas de uma forma tão explícita assim. E ainda assim, ser um desenho. E tudo se levava tão a sério, tudo era tão dramático, que me fazia me sentir um patamar acima. Eu não tava mais vendo coisa de criança, eu tava vendo coisa de adulto. Afinal, sangue e violência é o ápice da maturidade. E bem, se você é adulto hoje em dia, você sabe muito bem que isso é só burrice de adolescente. Porque, quem diria? Adultos não se interessam por sangue e violência. Adultos se interessam por temas adultos. Temas esses que crianças e adolescentes não têm nem capacidade pra entender. E aí que vem o grande plot twist da vida. Porque quando tu atinge uma certa maturidade, você percebe que aqueles animes violentos e gore que você assistia quando criança não eram feitos pra adultos. Eles nunca foram. Eles eram feitos justamente pra esse público-alvo. Crianças e pré-adolescentes burras que se achavam adultas. E eu sei que eu não sou o único que passou por isso, tá? Porque em meados de 2010, os animes mais hypados no recreio da escola eram Mirai Nikki, Another e School Days, que são histórias completamente estúpidas. Mas se você é criança, você vai olhar pra elas e achar
porra, muito foda. Mas a real é que é um golpe baixo. Eles estão se aproveitando que você tá nessa fase da tua vida, que você é um cara emocionado e tão cheio de hormônio no teu corpo que tá saindo até pela boca, pra fazer você assistir a coisa mais estimulante e exagerada possível. É a sua primeira vez vendo garotas de biquíni ou garotos gostosos, cabeça sendo decapitada e litros de sangue que não fazem o menor sentido anatômico. E a parte mais irônica disso é que quanto mais velho eu fico, mais eu vejo valor naqueles desenhos bobos e infantis que quando eu era criança eu não dava o devido valor pra eles. Hoje, com 22 anos, eu reassisti Hora de Aventura inteiro. E eu digo com tranquilidade. Hora de Aventura é muito mais maduro que 80% dos animes que eu já assisti na vida. Aqueles personagens têm mais camadas que os personagens de Evangelion. E o fato dele funcionar tão bem, tanto com crianças quanto com adultos ao mesmo tempo, torna ele muito mais impressionante. Pelo menos pra mim. Eu acho Hora de Aventura muito foda. I know it's been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe if you don't want to talk, you could just listen. Mo told me if I do this thing, I'll be a grown-up. And that sounds cool, I guess. Like, if I was grown, then I could drive to the playground all by myself. And I could buy my own pacifiers at the store if I was grown. But then, if I change, will Finn and Jake still love me? Will I still love them? Mas enfim, eu acho que isso é só uma pequena fase da vida. E tudo bem, não tem nada de errado com isso. Eu não quero generalizar aqui e dizer que todos os animes são essa prepotência de maturidade, porque não são. Tem muitos animes que são de fato maduros e bem escritos, mas fato é, eu fui crescendo, amadurecendo, me conhecendo melhor e conhecendo o que eu realmente gostava. E eu não sei dizer se os animes em si pioraram ou se eles ficaram mais populares e, consequentemente, ficou mais difícil de se encontrar os realmente bons em um mar de isekai e shounen genérico, ou se realmente fui só eu que mudei. Mas hoje chegou num ponto que a palavra anime e otaku ficou tão manchada que elas representam quase tudo que eu menos tolero nessa mídia. E, infelizmente, eu sei que isso não vai mudar da noite pro dia, porque, atualmente, a minha maior barreira com os animes é justamente a linguagem asiática. Ou melhor dizendo, a linguagem dos animes. Porque, por alguma razão, quando se trata de filmes asiáticos, isso não me incomoda. Estranho, né? Mas eu adoro cinema coreano, tá ligado? Tipo, Old Boy e Parasita estão na lista dos melhores filmes que eu já assisti. Mas o grande problema é que com o tempo eu fui descobrindo que eu sou muito fã de uma coisinha chamada sutileza. Eu sou simplesmente obcecado por filmes sutis. Cenas que comunicam o seu sentimento com calma, sem pressa, sem precisar gritar na sua cara o que aquela cena quer passar pra você. E assim, eu sei que eu vou generalizar muito agora, mas sutileza é uma palavra que não existe no dicionário asiático. É fato que a linguagem dos animes está intrinsecamente ligada ao exagero. Tudo é extremamente exagerado, tudo é extremamente dramático e tudo se leva tão a sério como se essa fosse a história mais séria e pesada do mundo. Mas quando tu para pra pensar 2 segundos, é uma história sobre uns caras com as cordas matando gigante. É impossível essa ser a história mais séria do mundo. E eu juro que eu queria entender, mas eu não consigo entender por que tudo tem que ser o ápice de tudo. De uma cena pra outra, você vai de um momento muito sério, muito depressivo, com aquele clima pesado, tenso e com cores desaturadas, pra um momento tão bobo, tão idiota que beira o infantiloide. O personagem sombrio, ele não é só sombrio. Ele desenvolveu depressão nível 4. A personagem fofa e inocente, ela não é só fofa e inocente. Ela é literalmente uma criança de 3 anos no corpo de uma adulta. O que quando eu era criança eu achava o ápice da emoção,
Hoje eu acho só ruim. Eu não me vejo nunca me apegando a um personagem tão unidimensional que dá pra definir ele em uma palavra. Feliz, triste, determinado, sério, bobo, irritante, safado. E vamos lá, apesar de nem todo anime ser prepotente e se achar mais maduro do que realmente é, quase todo anime vai ter pelo menos um momento ou outro em que ele vai praticamente implorar pra você ficar chocado com alguma cena. Papo reto, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já vi uma cena de uma personagem morrendo de forma inesperada. Eles tentam te enganar fingindo que tá tudo bem, que todos estão seguros, e de repente... Uau! Ele morreu, eu não acredito nisso. Na primeira vez, tu acha foda. Na segunda vez, também. Mas lá pra sexta vez, tu começa a perceber que não é tão do nada assim. Já que, como o anime só trabalha com extremos, antes de acontecer a tal morte inesperada e chocante, ele tem que construir um clima muito feliz. A porra do personagem que tá prestes a morrer tem que dar um sorriso na cara de uma forma que ele nunca sorriu antes na vida dele. A mesma coisa vale para cenas de suicídio. Que são ainda mais delicadas e eu até entendo que são de fato impactantes, mas o ponto é, você não precisa fazer ela parecer um jump scare. Mas ela me deixa sem escolha. Eu gentilmente abro a porta. Sai! Porque, porra, é sempre assim. O personagem em questão, ele parece que tá super bem, ele nunca esteve tão feliz na vida dele. Mas aí é só você abrir uma porta e pá! O ponto é esse, entendeu? Você pode fazer isso de infinitas formas, sem apelar pro choque. E eu posso dar exemplos de filmes que fazem a mesma coisa, só que de um jeito que eu gosto. Essa parte tem spoilers, então se você não viu esses filmes, pode pular pra marcação que tá aí na tela, se quiser. Ou não, você quem sabe. No filme Os Infiltrados, de 2009, você acompanha durante 2 horas a jornada revoltante do DiCaprio tentando descobrir quem é o informante da máfia que tá infiltrado na polícia. E aí, lá pro final do filme, ele finalmente descobre, arma uma cilada pro cara, algema ele, e aí acontece essa cena. Just fucking kill me. I am killing you. Tá vendo? Não precisa ter um slow motion, o DiCaprio não precisa estar comemorando a vitória e nem um efeito sonoro de impacto, porque ela consegue ser impactante sem isso. No filme Os Excêntricos Tenenbaums, tem um personagem chamado Richie, que passa o filme inteiro tentando fugir da sua frustração de ter falhado na sua carreira como tenista profissional e por ter se apaixonado pela pessoa que ele menos deveria, a sua irmã adotiva. E em um momento em que tudo parece sem saída pra ele, ele simplesmente entra no banheiro, tranca a porta, começa a cortar o cabelo e se barbear. Até que ele olha no espelho e diz: E olha só, essa cena consegue ser
tão impactante que eu nunca consegui tirar ela da minha cabeça. E mesmo com essa carga emocional pesadíssima, ela é visualmente leve a um ponto que eu posso passar ela aqui no YouTube. Entendeu onde eu quero chegar? Eu realmente acho que, se os animes fossem um pouco mais sutis na sua linguagem, eu conseguiria me conectar muito mais com eles. Mas assim, a verdade é que linguagem é uma parada muito subjetiva. Talvez essa intensidade exagerada que me afasta seja justamente o que te atraia neles. E tá tudo certo. No fim das contas, é bom que existam mais de uma linguagem, porque assim, cada um pode ficar com a linguagem que mais se identificar com você. Infelizmente, eu não consigo mais me identificar com anime. E eu sou um homem justo, tá? Eu não quero que esse vídeo fique enviesado só com o meu ponto de vista. Então eu chamei o meu mano Lake, que é simplesmente o cara mais otaku que eu conheço. O cara que assistiu todos os animes, pra dar a visão dele sobre tudo isso. Oi, eu sou o Lake e diferente do Graveto que detesta animes e acha que o Japão tem que acabar, eu ainda amo muito essa porra. Menos do que eu já amei no passado, mas ainda assim eu gosto demais. Eu discordo um pouco do Grave quando ele diz que não é fã dessa linguagem exagerada dos animes porque ele é fã de sutilezas, justamente porque dá pro anime ser exagerado e sutil ao mesmo tempo. Um dos, se não o anime mais importante da minha vida, que é Mob Psycho 6, é o exemplo perfeito disso. Todos os personagens aqui são super excêntricos e bobões, exceto o Mob. Esse é um dos poucos animes que, se você pega uma imagem do protagonista no meio da multidão, não dá pra saber que ele é o protagonista. Inclusive, o nome dele ser Mob vem justamente daquele termo de videogame que é usado pra se referir a vários inimigozinhos que são iguais, tipo os mobs no Minecraft. E por que que o autor quis que fosse assim, você me pergunta? Porque toda a discussão e mensagem desse anime gira em torno do Mob amadurecendo e se tornando protagonista da sua própria vida, da sua própria história, do seu próprio anime. Ele se camuflar no meio da multidão, ter essa cara de bunda e não ter nada na aparência dele que chama a atenção, é proposital pra ele contrastar com todos os outros personagens que são super exagerados e cheios de vida, e assim ele conseguir amadurecer e se desenvolver como um personagem. E todas essas coisas que eu falei aqui não é jogado na sua cara ou falado de uma forma expositiva, é sutil. E entende como dá pra usar dessa linguagem exagerada pra contar uma história que é bem escrita e não te trata como um espectador burro que não conseguiria interpretar nada? E eu usei como exemplo só um anime que faz bom uso dessa linguagem exagerada, mas tem vários. One Piece, Tengen Toppa Gurren Lagann, Jojo e um dos melhores animes de todos os tempos, Devilman Crybaby. Esse é um dos animes mais excêntricos e exagerados que existem. É personagem fazendo expressão facial bizarra, é gore, é pau duro na cueca, é gozo no teto, tudo nesse anime é feito de um jeito que é pra você se incomodar assistindo ele. E ainda assim, toda a discussão que ele carrega é, de novo, sutil e poderosa. Tá. Agora é sério. Até agora, as minhas reclamações eram pura questão de opinião e gosto pessoal. Mas isso aqui que eu vou reclamar, isso aqui é realmente problemático. A sexualização dos animes tem que morrer. Infelizmente, isso se tornou uma parada tão comum e ordinária no mundo dos animes que tem até um termo próprio pra isso. Se chama ecchi, que é basicamente uma palavra em japonês para soft porn. Uma pornografia inserida na história de uma forma sugestiva, mas não explícita o suficiente para ser um pornô. E de alguma forma que eu não compreendo, isso sempre passou batido. Os otakus já estão tão habituados a essa putaria que eles nem se importam mais. Eles assistem as cenas mais patéticas e constrangedoras escritas por um homem e acham normal, uma terça-feira qualquer. Vai se fuder, cara, que porra é essa? Isso é asqueroso. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui, tá bom? Eu não tenho problema nenhum com a sensualidade em si.
Muito pelo contrário, eu sou muito a favor de obras que abordem cada vez mais temas sexuais. Porque o erotismo, ele é um tema como qualquer outro. Você pode usar o sexo e a sensualidade para discutir qualquer coisa. É só você não ser um imbecil. Um excelente exemplo disso é o filme Anora, ganhador do Oscar de melhor filme do ano passado, que é um bom filme que fala sobre prostituição de um jeito muito inteligente e que tem muita cena de sexo. Você vê tanto a xereca da Mike Madison que você não aguenta mais. Mas vale lembrar o fatídico evento que rolou no início desse ano, que esse filme foi um grande alvo de hate por muitos brasileiros imaturos que ficaram putos por Ainda Estou Aqui ter perdido o Oscar de melhor filme pra Anora. E aí começou uma onda de ódio absurda pra cima desse filme com o seguinte argumento: não acredito que perdemos o Oscar pra um filme de puta. Sim, tentaram descredibilizar a Nora pelo seu tema. Não pela qualidade do filme, porque isso não importa, né? Mas sim o tema. E aí eu te pergunto, aonde estão essas pessoas super puritanas que criticaram tanto a Nora pelo sexo e pela exposição, sendo que ele é um filme que não tem nenhuma sequer cena de sexo gratuita? Quando vem um anime literalmente objetificando uma mulher a troco de nada. Cara, tu não precisa ser um gênio pra perceber quando as personagens femininas são literalmente os dois maiores estereótipos dos otakus. Uma garota frágil, indefesa e inocente. O que é isso, Futaro? Yotsuba! Você precisa olhar pra onde você tá indo. Ou uma Betty dominadora safada. Ah, tá preocupado com isso? Não tem problema. Que tagawa! Eu vim de biquíni. O problema nunca vai ser a sensualidade em si, mas sim como eles abordam ela. É muito óbvio que nunca é sobre discutir a sexualidade de um personagem ou usar o sexo pra desenvolver a história, e sim agradar um bando de gunner punheteiro que parece que nunca viu uma mulher na vida e tem uma visão muito questionável sobre isso. Por que caralhos as cenas têm que ser tão fetichizadas? Eu tô falando de safadezas. Nas safadezas? Desembucha, vai, fala! Por que sempre criam cenários e situações absurdas que nunca vão acontecer? É sempre o contexto de uma mina explodindo de gostosa, se apaixonando perdidamente por um cara tímido e esquisito que mal sabe conversar. Vocês não percebem o quão deprimente é isso? Sem falar que assistir esse tipo de cena do lado de uma garota é sempre muito desconfortável. Eu fico feliz que parece que isso tem diminuído bastante, e eu espero que diminua mais ainda, porque isso daqui é patético. Isso aqui tem que morrer. Sou eu de volta. Vamos lá, o problema de ecchi em animes é ainda mais profundo e problemático do que parece. O núcleo desse problema não tá na linguagem dessa mídia em si, e sim na cultura do Japão. Assim como o Grave disse, o problema não é existirem essas cenas, e sim como elas são feitas. Em qualquer mídia, eu adoro cenas sensuais e de pessoas peladas, porque a verdade é que tem muita poesia e beleza num corpo nu. E em muitos animes antigos, eles usavam isso muito bem. Em Cowboy Bebop, todas as cenas de ecchi são super elegantes e bem encaixadas. Em Evangelion, essas cenas são usadas para retratar e discutir diferentes temas importantes. E em Golden Boy, o ecchi tá ali simplesmente pra servir de comédia, sem nenhum sentido maior, e ainda assim é ótimo. Tem um clipe de um anime antigo que viralizou no Twitter recentemente, que é só de uma garota pelada mexendo no computador, sem nada demais acontecer. Nada nessa cena tem um intuito sensual, é só ela pelada mexendo no PC, e ainda assim é lindo, cara. É super elegante, é super bonitinho. E sabe o que todos esses ecchis que eu citei e mostrei aqui têm em comum? Todos eles são de mulheres com corpo adulto. E agora que a gente vai tocar num ponto que eu acho que você já clicou nesse vídeo sabendo que uma hora ou outra a gente falaria disso. Um dos, se não o maior problema do Japão é a pedofilia. Essa palavrinha maldita é algo tão enraizado na cultura desses caras que chega a ser um choque de realidade. Mas vamos tentar entender como isso começou.
Existe uma antiga lei do Japão que foi criada lá no início dos anos 90, mas que só foi começar a entrar em vigor com mais força ali no início dos anos 2000, que é a Lei de Obscenidade. Ela basicamente proíbe a exibição explícita de órgãos genitais em imagens, vídeos e qualquer tipo de publicação. Por causa disso, as revistas pornográficas, os filmes e os artistas de mangás e animes tentando contornar essa lei começaram a usar borrões, censuras de mosaico, tarjas pretas e, mais curiosamente, não desenhar pelos pubianos. Isso porque a presença de pelos no pau e na chechelba passou a ser associado como realismo e uma espécie de obscenidade direta. Então, mesmo se os artistas fizessem os genitais borrados ou de formas simplificadas, se eles tivessem pelo aparente ali na região, eles poderiam só não passar por causa dessa lei. Então, como forma de suavizar essa obscenidade, os artistas e pessoas envolvidas em todo esse setor pornográfico resolveram simplesmente retirar todo e qualquer resquício de pelo pubiano na indústria. Isso gerou um efeito dominó bizarro em que a ausência de pelos virou uma norma estética em etes e hentais, que fez aos poucos as personagens perderem características de um corpo adulto e serem desenhados com uma aparência mais infantil. Isso deu espaço pra muita gente esquisita com os fetiches problemáticos chegar junto, uma demanda por isso ser criada, e agora, como sintoma, a indústria tá lotada de pedofilia velada. Pra vocês terem noção, a ONU em 2014 teve que fazer pressão pública no Japão pra eles tomarem alguma medida contra isso. Ai, mas essa personagem não é uma criança, na verdade ela tem 5.000 anos, foda-se. Se algo se parece com um pato, fala como um pato, age como um pato e soa como um pato, é a porra de um pato. E cara, até se a gente desconsiderar só esse lado problemático, cenas como essa aqui, de literalmente assédio, ainda são uma bosta. E que também são muito normalizadas na cultura desses caras. Uma coisa é Dragon Ball em 1970 fazer isso usando o Mestre Kami. Outra é em 2025 esse tipo de coisa ainda existir. Quando eu era moleque novo, muito cabaço das ideias, eu até achava essas ceninhas legais. Vai falar que não. Vai falar que quando tu tinha 13 anos de idade e viu uma cena do Meliodas pegando no peito da Elizabeth, tu não gostava. Que quando dava um zoom nas tetas da Tsunade, tu não achava legal. Claro que achava, porra. Tá tirando justamente porque você era um moleque idiota. Todo mundo já foi assim. Mas se você tem mais do que, sei lá, 18 anos de idade e ainda fica se engraçando com uma cena como essa daqui, brother, sério, vai se tratar, velho. E claro, não são todos os etes da atualidade que são problemáticos, tem muitos bons sendo feitos ainda. A gente tem Shimoneta, por exemplo, que usa do eti pra discutir temas relacionados à sexualidade de uma forma aberta, já que o Japão é um país que ainda é muito conservador e tem muitos tabus quando se fala sobre isso. Tem Chainsaw Man, Kill la Kill também, que são ótimas histórias que tem um propósito claro na hora de abordar esse tipo de coisa. E tá, agora que eu disse tudo isso, eu posso finalmente dizer que existem sim animes sutis e que não apelam pro eti. São poucos, eu preciso garimpar um oceano cheio de porcaria pra encontrar eles, mas existem. E não é à toa, esses são os meus animes favoritos e eu genuinamente amo esses animes do fundo do meu coração. Mob Psycho tem uma das mensagens mais bonitas que eu já vi. Free Eren foi um anime muito bom que eu vi no ano passado. Eu gosto muito de Death Note, apesar da segunda temporada ser uma queda vertiginosa. Odd Taxi é tão fora da curva que honestamente nem parece anime. Skip and Loafer é um dos romances mais doces e reais que eu já assisti. Devilman Crybaby, Cowboy Bebop, Cyberpunk Edge Runners e Serial Experiments Lain, que eu já assisti 3 vezes e eu ainda fico hipnotizado com esse anime. Eu não sei explicar, mano. É um clima, é a estética, o som. Nossa, é perfeito. Eu amo Lain. E o meu top 1, pasmem, Beastars. Beastars ser o meu top 1 anime é a prova concreta de que eu sou um cara eclético. Porque esse anime tinha tudo pra ser tudo que eu mais odeio. É um anime 3D sobre furries que transam. E por mais que pareça impossível essa combinação dar certo, é bom pra caralho, cara. E aliás, eu já fiz um vídeo aqui no canal de 40 minutos falando sobre o Estúdio Ghibli.
E sinceramente, se a linguagem dos animes tivesse 1/3 da sensibilidade do Hayao Miyazaki, esse vídeo aqui nem existiria. E bom, eu poderia me aprofundar ainda mais nas partes podres dos animes, como por exemplo, como eu odeio esse conceito do power scaling infinito e que os personagens sempre podem ficar mais fortes e como isso estraga metade dos shounens pra mim, ou como grande parte dos animes hoje em dia tem uma animação econômica e preguiçosa, e se vocês acham isso foda é que vocês estão muito mal acostumados com a animação, ou como eles gostam de se encher de fillers e fazer um anime com 500 mil de episódios inúteis. Mas não, eu prefiro separar essa parte inteira do vídeo só pra botar no cu de você aí, otaquinho desgraçado que já tá tão preso nessa bolha que o bagulho corroeu metade do teu cérebro. Porque talvez o maior problema dos animes hoje em dia sejam os próprios fãs dos animes. Talvez seja minoria? Sim, talvez. Mas é uma minoria insuportável. Essa galera são o que mais geram preconceito e aversão pra essa mídia. Que, como eu falei, tem sim muita coisa boa, mas os otakus são essa praga desgraçada que se espalham pela internet e agem como se animes fossem superior a todas as outras mídias. São os primeiros que te enchem o saco pra dizer: ah, mas você precisa assistir Shingeki no Kyojin, é genial. E se você assiste e não acha a coisa mais genial do mundo, é porque você é burro e não entendeu a genialidade da obra. Otaku é a única espécie que chama a mídia de obra e o diretor de autor. Repara nisso. O fã de cinema chama de filme. O fã de série chama de série. Mas o otaku, ele chama de obra. Ah, porque o ator da obra quis passar um sentimento de solidão. Ah, vai tomar no teu cu, porra! Não fode! Vocês têm noção que vocês estão manchando a imagem do bagulho que vocês gostam? Vocês levam essa porra tão a sério? Tratam os animes que vocês gostam como se fosse literalmente a coisa mais genial e perfeita já concebida pela humanidade? Que escancara o fato de que vocês só estão muito presos dentro dessa bolha. Então pra vocês é como se só existisse isso. Logo vocês não conseguem entender quando alguém vem de fora, vê um anime, olha aquele monte de bizarrice e não consegue gostar. Daí partem para agressão, chama o cara de burro, fala que ele não entendeu a genialidade da obra, como se animes fossem uma forma de arte superior, só gente intelectual e inteligente assiste anime. E cada dia que passa, eu só comprovo mais o contrário. Vendo pessoas completamente ignorantes sobre a própria cultura, pra babar ovo de uma cultura que tá literalmente do outro lado do planeta. E pior, pessoas que ficam vendo anime o dia inteiro, que acham que são o protagonista da porra do mundo. Vocês têm que acabar. Drop the mic. Enfim, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham entendido os meus pontos e não distorçam as minhas palavras. E lembrando que você não precisa concordar comigo, eu não tô aqui pra converter ninguém, só tô literalmente expressando o que tá na minha cabeça. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou muito grato a todos vocês. E não esquece de deixar o teu like no vídeo. Comenta aí o que você achou, o que você concorda comigo, o que você discorda. E se você não é inscrito, se inscreve agora. Ah, e me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela agora. Tamo junto, até o próximo vídeo.